Olá! Bora falar de um assunto que muita gente acha que entende só por causa dos filmes: segurança na web. Mas hoje a gente vai mergulhar no que é real, no que acontece de verdade. Vamos deixar Hollywood de lado para entender como os profissionais realmente encontram e exploram as falhas. Sabe aquela cena clássica, o hacker digitando loucamente um monte de código verde caindo na tela? Então, a primeira coisa é, pode esquecer isso. A realidade não tem nada a ver. É um trabalho, na verdade, muito mais parecido com o de um detetive. É pura investigação, sabe? Tem que entender o sistema a fundo. Não tem mágica nenhuma. É método, é ciência. E, vá lá, uma pitadinha de arte. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente quebra esse mito do hacker de cinema. Depois, vamos construir a base, o alicerce de todo. Daí, partimos para a prática, vendo dois tipos de ataque bem comuns. Vamos entender como um caçador de bugs trabalha e, no final, a gente junta tudo para sacar qual é a mentalidade de um invasor. Então, vamos lá. Adeus ficção científica. O negócio aqui é o mundo real. E no mundo real, segurança é uma disciplina. Exige, acima de tudo, muita paciência e, claro, um conhecimento profundo. E este é o ponto central de tudo, gente. Ser um expert em segurança não tem a ver com digitar rápido ou ter as ferramentas mais caras. Não mesmo. Tudo se constrói em cima de uma base de conhecimento sólida. Pensa comigo, como é que alguém vai quebrar uma coisa que não entende como funciona? É impossível, né? Ok. Antes de sequer pensar em sair procurando falhas, a gente precisa construir uma coisa que eu gosto de chamar de pirâmide do conhecimento. É literalmente a base de tudo. Sem essa pirâmide, qualquer outra habilidade mais avançada simplesmente desmorona. E essa pirâmide se apoia em três pilares. O primeiro, sistemas operacionais. Tem que entender o básico, como processos e memórias são gerenciados. O segundo, redes. Como é que os dados saem de um ponto e chegam no outro. E o terceiro, aplicações e protocolos web. HTTP, DNS, como um servidor entrega uma página para o navegador. Sem dominar isso, qualquer tentativa de ataque é só um chute, um tiro no escuro. Beleza, com a nossa base mais ou menos montada, agora sim, a gente pode ir para a prática. Vamos dar uma olhada na nossa primeira vulnerabilidade, o tal do CSRF. É um nome complicado, mas a ideia é simples. É um ataque que se aproveita da confiança que já existe entre quem está navegando e o site. Traduzindo isso para o português claro, o CSRF basicamente engana o navegador de alguém que já está logado num site para fazer alguma coisa que a pessoa não queria. O site está lá tranquilo e pensa, opa, essa requisição veio do navegador do João, então tá tudo certo, confio nele. Só que, na real, quem deu o pontapé inicial para essa ação foi um invasor. E como isso acontece na prática? É bem direto, na verdade. O invasor prepara uma isca, um link malicioso, por exemplo. A vítima, que já está logada no site dela, clica nessa isca. E aí, o navegador da vítima, sem nem desconfiar, envia o comando para o site vulnerável. E o site executa a ação. Simples assim. Imagina o estrago. Mudar o e-mail, transferir dinheiro, apagar a conta. E aqui a gente chega num ponto que é talvez o mais importante de todos, o impacto. Um bom pesquisador de segurança sempre tem que se perguntar, tá, encontrei essa falha, e daí? Porque veja bem, forçar alguém a desativar uma notificação, chato, mas o impacto é mínimo. Agora, forçar a pessoa a mudar o e-mail da conta sem ela saber, aí a história muda. Com isso, o invasor pode pedir para redefinir a senha e pronto, toma a conta inteira. O impacto, no fim das contas, é o que realmente importa. Certo, mas e a defesa? Como a gente se protege disso? A solução mais comum é o servidor exigir um token de segurança. Pensa nisso como uma senha secreta, que vale só para aquela ação específica. E o mais importante, esse token tem que estar amarrado diretamente à sessão da pessoa. Se for um token meio solto, a proteção pode não adiantar nada. Partindo para a próxima vulnerabilidade, então. O famoso Cross-Site Scripting, ou XSS. E aqui tem uma diferença fundamental. Se o CSRF engana o navegador, o XSS engana a própria página da web. Ele faz a página executar um código que não deveria estar ali. A jogada aqui é que o invasor consegue injetar um pedaço de código dele, geralmente JavaScript, no meio do código do site. Aí, quando outra pessoa acessa aquela página, o navegador dela simplesmente executa aquele script malicioso, achando que é parte do site original. E com isso, dá para fazer muita coisa: roubar informações, redirecionar para outros sites, até mudar a aparência da página. E para encontrar uma falha de XSS, não é na sorte, é método.
Primeiro tem que mapear todos os campos onde dá para inserir alguma informação. Um campo de busca, um formulário. E aí vem a parte crucial, entender exatamente onde essa informação vai parar lá no código da página. Depois disso vira um quebra-cabeça. Como eu escapo daquele lugarzinho e consigo injetar meu próprio código? Isso nos leva à regra de ouro do XSS. Contexto é tudo. Absolutamente tudo. A informação que foi inserida aparece dentro de uma tag HTML, ou está dentro de um atributo, ou pior, já está dentro de um script JavaScript. Cada um desses contextos vai exigir uma técnica diferente para escapar. Dominar isso é a diferença entre achar uma falha por acaso e saber exatamente o que está fazendo. Beleza, já vimos a teoria, vimos 2 exemplos bem clássicos. Mas como é que isso funciona na vida real? Como é o dia a dia de um pesquisador de segurança, um caçador de bugs? Primeiro de tudo, é um jogo de paciência. 99% do tempo é gasto só em reconhecimento, mapeando o site, entendendo como ele deveria funcionar normalmente. E claro, é fundamental respeitar as regras. Mas o mais importante é pensar fora da caixa, sabe? Ir além dos bugs técnicos e se perguntar como a lógica de negócio desse site pode ser explorada. Essa citação aqui resume isso perfeitamente. As ferramentas automáticas vão achar o básico, o feijão com arroz. Mas o ouro, o verdadeiro valor, está nas falhas de lógica. Aquelas que só uma pessoa, com curiosidade e criatividade, consegue enxergar. É aí que se descobre como manipular um preço num e-commerce ou pular uma etapa de verificação, por exemplo. E agora, para fechar, vamos amarrar todas essas pontas. Porque no final das contas, segurança não é sobre a ferramenta que se usa, é sobre um jeito de pensar, é uma mentalidade. Essa mentalidade de atacante é, na verdade, a soma de tudo que a gente conversou até agora. É ter aquele conhecimento fundamental, a base, é seguir um processo metódico, sem atalhos, é ser obcecado por entender o contexto e principalmente o impacto. E, claro, ter aquela curiosidade criativa de procurar falhas onde ninguém mais está olhando. Resumindo a ópera, o objetivo aqui nunca é contar com a sorte, com o acaso de tropeçar numa falha. O lance é transformar a sorte em uma habilidade. É construir um método, um processo de pensamento que se baseia em fundamentos sólidos e que permite encontrar essas vulnerabilidades de novo e de novo e de novo. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar. Se o invasor tiver tempo e recursos infinitos, será que existe algum sistema que seja realmente seguro? Fica aí a reflexão, porque segurança não é um destino onde a gente chega. É um processo, é uma corrida que nunca acaba. Obrigado por acompanhar esta análise.